E aí pessoal, tudo bem? Alunos da Olática, bem-vindos a mais uma aula em que eu vou tentar resolver, na verdade, uma dúvida extremamente recorrente, né, dentro da concepção da filosofia grega, que é exatamente a estética, ou seja, a estética relacionada a mimesis, que para os gregos, na verdade, representa imitação, né? Mimesis é um termo grego que significa imitação e, portanto, a estética é tudo aquilo que nos agrada aos sentidos, tudo aquilo que estaria relacionado às nossas percepções sensitivas, o que agrada aos sentidos, tudo bem? Nesse sentido, então, quando nós falamos de Platão e Aristóteles, nós temos concepções completamente diferentes a respeito do que a mimesis representa, perfeito? Para ambos é imitação, mas a concepção ou a forma como cada um trata essa imitação é completamente diferente, tudo bem? Segundo Platão, essa mimesis, né, que estaria relacionada às artes miméticas, ou seja, às artes relacionadas àquilo que agrada aos sentidos, aquilo que está relacionado aos sentimentos humanos, né, como, por exemplo, a poesia, a música, o teatro, né, enfim, escultura, pintura, todas essas artes elas estariam relacionadas, na verdade, à percepção dos sentidos. E é importante relembrar que, para Platão, na verdade, tudo aquilo que vem dos sentidos, tudo aquilo que vem das nossas percepções sensitivas, na verdade, estaria um grau abaixo numa escala de verdade, de conhecimento, do que as ideias presentes no mundo das ideias, né, ou no plano das essências dessas verdades. Tudo bem? Portanto, quando nós pensamos em artes miméticas, segundo Platão, nós estaríamos pensando em formas de produção artística que, na verdade, representariam um afastamento cada vez maior dos indivíduos da verdade ou dessas essências, ou seja, seria uma espécie de aprisionamento dentro da caverna, né, que Platão retrata no mito da caverna, a respeito da verdade dos seres. Ou seja, segundo Platão, a mimesis representaria uma espécie de terceiro grau de conhecimento, uma vez que o primeiro grau seria a ideia, né, ou as ideias desses seres, o segundo grau seria a percepção sensitiva que nós temos desses seres, e o terceiro grau seria uma espécie de representação artística desses seres. Por exemplo, né, ao pintar um quadro de uma árvore, por exemplo, eu estaria produzindo uma cópia da sombra da essência da ideia de uma árvore, por isso o terceiro grau de conhecimento, né? Seria uma espécie de cópia de uma cópia, né? Ou a cópia da sombra da essência desses seres que existiriam no mundo das ideias. Tudo bem? Bom, nesse sentido, então, segundo Platão, na verdade, o corpo associado aos sentimentos, aos sentidos, etc., representariam, na verdade, um obstáculo ao conhecimento. Ou seja, né, quanto mais nos aprisionamos aos sentidos, como, por exemplo, a apreciação e produção dessas artes miméticas, mais afastados ou mais obstáculos nós estaríamos colocando à percepção dos verdadeiros conhecimentos, né, ou da verdadeira essência de cada um dos seres. Perfeito? Já segundo Aristóteles, é importante relembrar que o conceito de mimesis continua sendo imitação, perfeito? O significado do termo não muda, mas para Aristóteles essa imitação é algo positivo, perfeito? Existe uma tendência humana à cópia, né, ou à imitação, e segundo Aristóteles isso é positivo. Por quê? Ao imitarmos algo, na verdade, nós estaríamos nos aproximando daquilo que é a nossa própria essência, uma vez que isso representaria uma espécie de apropriação desse conhecimento, né? Para ficar no mesmo exemplo, se nós pensarmos no quadro de uma árvore, esse quadro representa a percepção que o artista tem daquele ser. Então ele está se apropriando desse ser e representando da forma como ele o percebe. Não é simplesmente uma cópia, mas uma apropriação. Perfeito? Nesse sentido, as artes teriam aquilo que Aristóteles chama de um efeito catártico. Bom lembrar que catarse significa libertação, né? Significa libertar algo que estaria aprisionado, e segundo Aristóteles, os sentimentos humanos seriam liberados, né? Seria uma espécie de válvula de escape, uma espécie de descarga emocional representada pelas artes. É
é uma forma, na verdade, de nós extravasarmos aquilo que nós sentimos, as nossas percepções, nossas vontades e nossos desejos através da produção dessas artes miméticas. Então, na verdade, segundo Aristóteles, a gente tem que considerar que as artes elas são essenciais para o bem-estar humano e, inclusive, ele coloca o riso como uma espécie de arte suprema, né, ou de expressão suprema desse efeito catártico, no sentido de que o riso ele representa exatamente aquilo que nós não temos controle, né, como temos crise de risos, etc., uma vez que nós estaríamos expulsando esses sentimentos de nós, né, quando você ri por felicidade, quando você ri por tristeza, por desespero, enfim, mas na verdade isso seria sempre uma forma de liberação desses sentimentos humanos. Tudo bem, pessoal? Fiquem ligados aí nos canais Aulática que logo mais tem mais vídeo para vocês.